Eu me chamo Thiago Krasevski, não esquece de deixar um like nesse vídeo. E não, eu nunca falaria mal do Nero Freitas. Ah, Thiago, mas e se o mundo tivesse cancelando ele por algo que ele fez? Eu não faria nenhum comentário sobre. Ah, Thiago, mas e se o mundo estiver cancelando ele por algo que ele não fez? Eu o defenderia e sofreria hate. Mas, Thiago, e se o Nero Freitas falasse mal de ti? Eu não responderia. Por quê? Porque a minha filosofia, ela é muito simples. Um ninja que abandona sua missão é um lixo, mas um ninja que abandona os seus amigos é pior que lixo, entendeu? Se eu me recusar a seguir o que eu acho que é a minha vocação, que é levar o conhecimento para as pessoas, eu vou estar sendo um lixo, com certeza, porque aquilo que Deus me deu eu não estou aproveitando. Agora, se eu mexer com a moral das pessoas, abandonar aqueles que contam comigo, eu acho que eu vou estar sendo pior ainda, sabe? Ajude ao próximo. Seja um amigo de verdade. Enfim, eu vou tecer alguns comentários sobre o livro, sobre o vídeo 7 lições que o Nero Freitas aprendeu com Maquiavel. Não vou fazer nenhuma crítica ao trabalho dele, nem nada. Apenas adicionar alguns comentários em cima, ok? Nascido em Florença no dia 3 de maio de 1469, o filósofo Nicolau Maquiavel ficou conhecido principalmente por descrever as dinâmicas e os jogos do poder e pela criação do seu livro, chamado O Príncipe. Em vez de formular a teoria sobre como o Estado ou o governante ideal deveria ser, ele dedicou-se a vida a dissecar a realidade. Ao fazer assim, há quem diga que ele criou um manual com estratégias e métodos sobre como os governantes deveriam se comportar para manter e expandir o seu poder. Mas há também quem considere que ele, na verdade, estava alertando o povo sobre os perigos da tirania. Atualmente, o mais aceito é que as reflexões de Maquiavel formaram as bases do pensamento realista da ciência política moderna, e a imoralidade atribuída a elas, na verdade, provém de uma interpretação descontextualizada. Mesmo assim, o termo maquiavélico se tornou um adjetivo usado para qualificar pessoas sem escrúpulos, traiçoeiras e sem respeito pelas leis morais. Muitos dos pensamentos de Maquiavel me influenciaram bastante durante a minha adolescência, porém hoje eu não utilizo tanto os princípios maquiavélicos, pois eu encontrei um equilíbrio melhor em outros pensadores. Porém, durante a minha obsessão por Maquiavel, eu aprendi algumas lições importantíssimas que, hora ou outra, eu consigo tirar do meu arsenal para usar no tabuleiro da vida. E é o que eu vou passar aqui para vocês hoje. 7 coisas que eu aprendi com Maquiavel. Uma importante interpretação histórica é que quando Maquiavel escreve O Príncipe, isso fica de fora. Às vezes muitos historiadores não utilizam essa interpretação. É uma interpretação, pelo menos, do Fernando Savater aqui no livro Uma História Descomplicada da Filosofia, é que o Maquiavel era um grande patriota. Ele olhou para a Itália naquela época, tá? E viu, pô, tá todo mundo desunido aqui. Alguém unido de fora vai chegar na nossa pátria e vai arrancar ela da gente. Imagina a seguinte situação, no Brasil mesmo. Imagina que o Rio Grande do Sul tá brigado com Santa Catarina tá brigada com Brasília tá brigada com São Paulo tá brigada com Fortaleza tá brigado com o Rio de Janeiro. Tá todo mundo brigado. Então, imagina se Venezuela resolve invadir o Brasil. A gente seria alvo fácil porque a gente está tendo muito conflito interno. Portanto, a gente seria facilmente massacrado por um exército grande, tá? Porque a gente tá brigando com todo mundo o tempo inteiro. Então, claro que naquele tempo a Itália não era dividida em estados exatamente, era feudos e tal. Então precisava se construir uma pátria. E aí o Maquiavel olha para aquilo e diz: mesmo que a gente tenha que fazer um ditador, vamos nos unir rápido, senão alguém de fora vai vir e vai destruir a nossa cultura, as pizzas, as pizzas italianas e sei lá mais o que, entendeu? Então essa é uma terceira interpretação aí de o porquê que Maquiavel fez seu livro. Primeira coisa, os fins justificam os meios. À primeira vista, a frase erroneamente atribuída a Maquiavel, porque ela não aparece nem no livro O Príncipe e nenhum outro texto do filósofo, é a que melhor parece resumir seus pensamentos.
Afinal, em sua obra mais conhecida, o filósofo dissecou a política sem escrúpulos algum, mostrando que o que a move é a luta pela conquista e manutenção do poder. Não importa se para isso for necessário romper com valores morais impostos pela igreja ou pela sociedade. Isso não deveria restringir a ação do rei, do governante, do príncipe ou do estrategista. O que ele defendia, na realidade, é que na política, a ética é utilitária e a moralidade deveria ser medida com base em atos que sejam úteis à coletividade, mesmo que com isso acabe ferindo valores individuais. Existe uma importante e clara decisão de um ser humano quando ele tem alguma meta, que é, vou conquistar aquilo que eu quero conquistar. Tipo, tu quer conquistar R$1 milhão, tu quer conquistar fama, tu quer conquistar popularidade, tu quer ensinar pessoas, beleza, isso é uma meta, isso é um fim. Quais são os meios que tu vai utilizar para isso? Se a gente remover meios imorais, essa frase é perfeita pra gente desenvolver planos, entendeu? Tipo, claro que a gente pode dizer, quero R$1 milhão, então eu vou roubar as pessoas, mas isso não é moral. É bem melhor que a gente faça um plano moral, tipo, vou contratar pessoas, abrir uma empresa que não vai ser uma empresa que vai estar situada em um paraíso fiscal, se é que me entendem. Portanto, os fins justificam os meios, é porque assim, se tu tiver que dar all-in, se tu tiver que dar uma pressão em alguém, se tu tiver que eliminar um concorrente de forma justa na própria guerra do livre mercado, beleza, vai lá e faz, porque isso é pra justificar os teus planos. E eu espero que sejam planos bondosos, tá? A segunda coisa que aprendi com Maquiavel é que virtude é mais importante que sorte. Um dos pontos mais centrais do pensamento de Maquiavel é a dicotomia entre virtude e sorte, que ele costuma chamar de fortuna. Um príncipe ou governante virtuoso é aquele que não necessariamente é pérfido, mas sabe conquistar seus favores para manter o poder e expandir o domínio sem depender do acaso. Na visão do filósofo, ser virtuoso é saber o momento certo de agir e de não fazer nada, sem deixar margem para a sorte reger a sua vida. Algumas interpretações enxergam isso como ser diabólico ou ser ardiloso, mas está muito errado. Ele quer ser proativo, ele não quer depender de sorte, não quer depender de destino, de signos, astrologia, nem quer saber se Mercúrio estava retrógrado quando ele nasceu. Ele quer ser mestre do seu destino, ele quer ser sócio majoritário da sua existência. E para isso ele pressupõe estratégia, ele pressupõe análise, joguetes de tabuleiro da vida. E essa com certeza é uma das lições que ficou mais marcada na minha mente, porque eu era muito reativo, eu era muito de reagir ao que acontecia no mundo em minha volta, nunca eu tomava iniciativa. E aí, depois disso, a proatividade, a ação, a determinação, a iniciativa começou a surgir. Virtude é mais importante que sorte. Aqui existe uma distinção clara quando tu estuda Maquiavel. Virtude é toda competência que tu pode adquirir. Tu tem que melhorar a tua forma de falar, a tua forma de se vestir, a tua forma de pensar, a tua forma de calcular passos à frente. Sorte pro Maquiavel, ou fortuna pro Maquiavel, é quando tudo se alinha. Tipo, tu olhou pra uma menina muito gata, ela olhou de volta pra ti e fez todos os sinais que era pra te chegar nela. Isso aí é fortuna, é sorte. Ou, tipo, tu tá na linha de sucessão de um trono e aí, de repente, a pessoa que tá no trono falece e tu chega ao poder. Isso é sorte. Tu encontrou R$50 na rua, isso é sorte, isso é fortuna. O que o Maquiavel tá dizendo é: foca 100% em construir as tuas habilidades. Não é a mina olhar pra ti, é tu saber se vestir corretamente, conversar corretamente, ter uma linguagem corporal corretamente, e aí tu vai fazer a tua própria oportunidade quando tu vê uma menina que tu achou interessante. Quando tu quiser dinheiro, aprende a vender, aprende a empreender, ao invés de contar com achar R$50 no chão, entendeu? A terceira coisa diz respeito à crueldade bem usada. Sobrepor a virtude à sorte pode significar também ter sabedoria para ser mal quando for necessário. Maquiavel defendia que para salvar um Estado, um governante deveria saber não ser bom, mentindo ou parecendo piedoso se a situação exigisse, de modo a manter a segurança
e o bem-estar do seu povo. A crueldade nesses casos seria justificável e muito bem usada. Eu acho que os nossos políticos brasileiros, eles têm uma tendência a utilizar essa lei, né, proposta por Maquiavel, faça o bom uso da sua crueldade. Pessoas que creem em Deus enganadas por alguém que diz crer em Deus, ou até mesmo pessoas que passam fome colocando suas expectativas mais altas em alguém que diz eu vou te dar picanha e cerveja. Olha que covardia isso, a pessoa que tá com fome escutando que ela vai ganhar o que comer, entendeu? Os políticos esquecem de dizer que nós estamos no controle do nosso próprio destino, que a nossa decisão da próxima ação tem que ser a melhor possível, tem que ser algo que nos faça mais forte, mais sábio ou mais ágil, tem que ser ler, jogar xadrez, tem que ser meditar, ir pra academia, tem que ser estudar formas de vender, de comunicar e não contar com as migalhas que um político vai jogar pra nós comer, entendeu? Eu acho que 90% dos políticos fazem um bom uso da crueldade, mentindo descaradamente. E o problema é que as pessoas que se julgam intelectuais, e até mesmo intelectuais, estão lá dizendo, não, é verdade, ele vai te dar picanha e cerveja. Isso é cruel. E eu espero que no pós-vida cada um pague por suas mentiras. A quarta coisa, e não menos importante, é preferível ser temido que amado. O amor é um sentimento inconstante, visto que as pessoas são naturalmente egoístas e podem alterar sua lealdade quando bem entenderem. Ou, nas palavras do próprio Maquiavel, o amor é mantido por vínculos de gratidão que se rompem quando deixam de ser necessários. Já o temor, o medo em ser castigado, não pode ser ignorado com tanta facilidade e, portanto, não falha. Vão te respeitar mais te temendo do que te amando. Um político que te ama, ele vai dizer que tu tem que exercer a tua liberdade de expressão, que tu tem que questionar as coisas, que tu tem que criticar as coisas. Um político que te ama de verdade, ele vai dizer esse tipo de coisa. Tu precisa de uma arma pra se defender, porque é a tua integridade física que está em jogo nessa parada. Agora, um cara que quer ser temido, ele vai dizer, acabou os tempos de liberdade de expressão, vocês não podem falar contra mim. Um cara que tenta de toda forma não ser criticado, ele quer ser temido. Ele quer que a sua presença seja sentida. E por que isso é mais eficiente? Porque o ser humano, ele reage muito mais ao medo do que ao amor. Ele respeita muito mais o tirano do que o amigo. Quando eu digo que eu respeito os meus amigos, alguns deles podem até querer se aproveitar da minha boa vontade, mas esses caras que querem se aproveitar da minha boa vontade jamais vão querer se aproveitar, tipo, da má vontade do Felipe Neto, porque aí ele faz um vídeo, cancela mesmo e fala mesmo e blá blá blá. Entendeu? As pessoas são muito mais movidas pelo medo do que pelo amor. Quantas vezes tu não viu, pelo amor de Deus, alguém com sobrepeso que teve uma doença cardíaca e aí começou a caminhar? E qual é a motivação desse sujeito que começou a se exercitar depois da doença? Não quero morrer. Tô com medo da morte, então eu vou fazer academia, vou me exercitar. Agora, até ali ele foi movido pelo amor de comer hambúrguer. Agora, quando pesa o amor de comer hambúrguer versus o medo da morte, aí larga os hambúrguer, começa uma vida fitness saudável, entendeu? O ser humano é muito mais movido ao medo do que por amor. E o dia que as pessoas começarem a se mover por amor próprio, aí a gente vai ter um mundo bem legal. No entanto, hoje, até agora, desde antes de Maquiavel e até depois, até o período atual, continua-se a mesma baboseira. Os caras respeitam aquilo que eles temem. Eu vejo policial chegando pra conversar com um rico que deve ser preso assim, ó. Não, me desculpe, senhor rico. E eu vejo policial batendo no pobre, entendeu? Não são todos, eu amo a polícia militar.
Mas, verdade seja dita, tem vídeos aí na internet. Os caras, quando chegam pra conversar com o rico, é o doutor tal, tem que tratar com... E aí, quando é o pobre, apanha da polícia. O mesmo vale quando é o chefão da máfia, o chefão do tráfego. Aí os policiais chegam a cuidar pra não bater a cabeça do querido chefe da máfia dentro ali da viatura. Mas quando é o pobre, quando é tu, quando é tua mãe, eles batem nos caras, entendeu? Por isso que eu digo, ser temido é melhor que ser amado na obra do poder, entendeu? Lição número 5. Todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você realmente é. O jogo das aparências é algo que ainda cativa e engana muitas pessoas, e Maquiavel sabia disso. Portanto, tirar proveito da máscara que você cria é fundamental no jogo do poder. É melhor esconder a sua verdadeira natureza, pois quando os inimigos ou aliados se voltarem contra você, eles vão atacar apenas sua máscara ou seu personagem, sem saber que não estão causando dano algum ao seu eu verdadeiro. Existe uma operação do intelecto humano que eu acho sensacional. Quando eu vejo um ser humano, eu presumo 1 bilhão de coisas diferentes, tipo, que esse ser humano pode me compreender, que esse ser humano que tá ali na minha frente não é um robô, que ele tá respirando, que ele tem órgãos. Existe uma infinidade de coisas que a gente, quando vê um ser humano, já capta. Realmente não é um robô, realmente está respirando, é igual eu, tem alma, tem coração, coração está batendo, tal. Então, quando Maquiavel diz, todos veem o que você parece ser, mas poucos sabem o que você é, realmente, claro que serve para as máscaras sociais, claro que serve para manipulação, para o jogo das aparências, para o jogo da corte, mas eu também gosto de pensar na perspectiva filosófica essa frase. Quantas coisas que a gente não chega à conclusão só por olhar para alguém, entendeu? 6ª lição. O primeiro método para estimar a inteligência de um governante é olhar para os homens que tem à sua volta. Nós somos a média das 5 pessoas com quem mais convivemos. Sabendo disso, para analisar uma pessoa basta observar o círculo social dela e identificar os padrões comportamentais. Esse é um ensinamento simples realmente, mas muita gente se esquece do poder do convívio. Mostra-me com quem tu andas, que te direi quem tu és. Isso é um fato, tá? O teu cérebro começa a sintonizar com o cérebro das pessoas que tu mais convive. Inclusive, microexpressões faciais de casais são parecidas. Então, muito cuidado com quem tu vai escolher para ser teu amigo, muito cuidado com quem tu vai escolher para se casar e muito cuidado com as pessoas que tu vai manter à tua volta, tá? 7ª e última lição desse vídeo. É perigoso libertar um povo que prefere a escravidão. Existe um padrão de comportamento em algumas pessoas fracas. Trata-se da servidão voluntária, ou seja, pessoas que optam pela escravidão por vontade própria. São aquelas pessoas que não querem ser mais do que podem ser, nem querem usar todo o seu potencial. Os escravos voluntários vão sempre se sentir incomodados quando alguém tentar libertá-los. Essas pessoas preferem tanto a zona de conforto que acham melhor permanecer na vida medíocre do que arriscar conquistar a vida dos seus sonhos. Não perca tempo nem energia tentando resgatar essa pessoa. Ela vai ser ingrata, sempre. Não tente mudá-la, ela sempre vai voltar a ser uma acomodada e uma pessoa comum, rasa, fútil. Seja você mesmo o protagonista e esqueça os escravos voluntários. Bom, se você gostou desse vídeo, deixe o seu like, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos, deixe seu comentário ou feedback, ou então compartilhe o vídeo, para que eu possa produzir e entregar ainda mais conteúdo aqui no canal. Muitíssimo obrigado a todos e até breve. Realmente, a maioria das pessoas, elas preferem a servidão voluntária, a escravidão de verdade. A maioria das pessoas, elas querem aceitar completamente a teoria de um cara morto. Elas querem a todo custo servir um político, um líder, idolatrar alguém. Mas elas querem, do fundo da alma, servir a alguém. São poucas pessoas despertas, livres, que estão meditando, que estão jogando xadrez, que estão lendo muito, que aí conseguem ter um raciocínio crítico. E geralmente essas pessoas acabam se tornando
líderes, porque são vistos como referência. Sabe quando o Nietzsche diz que tu só adora alguém até perceber que tu pode ser ou alguém adorado? É basicamente isso que acontece. A maioria das pessoas nem chegou no estágio de evolução de consciência em que elas percebem que podem progredir de verdade, podem ir além. Elas só querem servir a uma causa, pertencer a algum grupo, conversar sobre os assuntos que está todo mundo conversando. Isso é triste. Livro Manual de Estratégias do Poder, no primeiro link da descrição.